começando a nossa coletiva de imprensa após o título conquistado pelo Ponta Negra. Uma vitória de 1-0 sobre o Café Carniça, foi uma grande final. Estou ao lado do goleiro, o milagreiro Gelson. Eu falei na transmissão, hein? Tem que ter uma estátua para o Gelson lá na entrada da sede social do Ponta Negra. E o Jean Ventura com a sua filhinha aqui, o Jean Ventura fez uma grande Copa Áfia. Então eu vou começar primeiro com o Thiago Oliveira, que foi o nosso repórter durante toda a Copa Áfia, o nosso diretor, mas trabalhou aqui como repórter. Vai fazer a pergunta para quem, Thiago? Bem-vindo. Eu vou fazer a pergunta para o Jean. Vamos lá. Jean, a gente fez ontem uma pesquisa com os ex-atletas, né, no nosso programa Estrelas da Copa, e todos colocaram o Ponta Negra como grande favorito. Não foi o que se viu durante o campo. Vocês jogaram bem, tiveram o jogador expulso. Então eu quero saber de você, qual é a sua análise da partida? Claro, o que faltou ali para vocês ganhar esse título? Primeiramente, boa tarde, né? Queria já de primeira mão agradecer o Dr. Pierre, que graças a ele, a doutora Letícia, eu pude jogar essa Copa África. Eu tive uma lesão, né, como eu falei anteriormente. E realmente, eu também destacaria o Ponta Negra como grande favorito, pelo elenco que ele tem, né, pelos grandes jogos que eles vêm fazendo, né, pela própria estrutura de time que eles têm, né. O nosso time é um time de amadores, como o deles também, mas a gente não tem toda aquela estrutura que eles têm. Só que o nosso time também teve bastante determinação, garra, volume de jogo, né. Pressionamos bastante, felizmente não conseguimos, né, furar a barreira do goleiro Gelson ali, mas a gente fez uma grande Copa Áfia. Ele citou o Dr. Pierre, que também foi o responsável pela recuperação do Jajá. O Jajá ficou quase um ano aí afastado dos gramados. Então, Dr. Pierre, um abraço. Deixou os dois em ótimas condições de jogo, né? Agora você faz a pergunta para o goleiro Gelson. Vamos então com o Thiago. Gelson, que foi o destaque, né, Thiago? Pegou até sinal de Wi-Fi, Thiago. O Gelson está pegando desde o primeiro jogo, né? Ontem fez uma grande partida, pegou o pênalti decisivo. E um grande time começa com um bom goleiro, né? Eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é, qual é a emoção de ser campeão pela primeira vez, você que está debutando no mundo Áfia? A emoção é muito grande, né? A primeira vez que eu estou participando dessa Copa. Mas já tinham me falado antes que aqui era top de linha, aqui essa Copa era tudo de bom. E realmente eu pude constatar, né? Aqui já começando pela imprensa, vocês aqui, porque sem a cobertura de vocês, não seria possível, né, abrilhantar uma festa, uma final como essa. E a gente espera que daqui para frente a gente possa dar continuidade, né, aos trabalhos lá do Ponta Negra. Foi a primeira vez que eu pude estar aqui. Então, assim, eu espero que eu possa estar outras vezes também. Eu recebi o convite do seu Feitosa, até então eu já tinha parado de jogar, né, e eu recebi esse convite para retornar aos gramados. E hoje eu fui feliz, né, sempre assim, agradecido a Deus, né, porque a gente não pode nada, né. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por isso e pela direção do Ponta Negra. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, querido Gelson. Eu vou passar para o Aylan Nízara. E é o detalhe, ontem na entrevista, viu, houve essa de aventura. Ele acabou pegando o pênalti, que colocou o Ponta Negra na final da Platinum. Aí o Thiago perguntou, pô, e o segredo para pegar pênalti? Ele falou, eu não passo para ninguém esse segredo. Eu não passo para ninguém. Então ele vai, a exemplo do Fernando Diniz, do Pep Guardiola, vai lançar um livro para explicar como é que pega pênalti. Eu acho que você vai ficar rico. Conhecimento se passa adiante. Conhecimento se passa adiante. Aylan Nízara, vai primeiro para quem? Pro Ventura. Vamos lá, Ventura. Pergunta para ele. Parabéns mais uma vez pelo jogo, pela movimentação dentro de campo, pela visão que você tem dentro de campo. Parabéns para o seu time, apesar de não conseguir a vitória. Mas eu gostaria de saber de você em relação ao lance do gol e à expulsão. O que passou pela cabeça de vocês, jogadores, principalmente a sua, depois que o time tomou o gol e ainda ficou com um jogador a menos dentro da partida? Então, um lance importante, crucial, talvez até determinante, para vocês ficarem com a segunda posição na Copa. Realmente, foi um lance que decidiu a partida, né? Porque justamente nesse lance da expulsão acabou saindo o gol deles, né?
Então, eu acho que ali foi um lance decisivo, né? No meu critério, até vi as imagens agora aqui, via celular aqui, realmente eu vi que foi uma falta, né? Achava que o árbitro poderia ter dado uma conversada, né? Ter pedido um pouquinho mais de calma ou até substituição, porque era uma grande final, um grande espetáculo, né? Eu acho que isso aí atrapalhou um pouco o nosso time, né? Apesar que mesmo assim, no segundo tempo, o nosso time conversou dentro do vestiário, nós entramos determinados, conseguimos ter a posse de bola, né? Infelizmente não conseguimos furar o bloqueio deles ali para tentar o empate, mas a gente conversou bastante. Eu acho que mesmo com 10 jogadores ali, o nosso time fez uma grande partida. Tá de parabéns ao professor Ban, ao Marcelo, a toda a diretoria do Café Carniça, que a gente não deixou a desejar em nada. A gente até citou, né, o bom futebol do Ezequiel, que cresceu demais. O Juliano, quando entrou na partida, eu até falei na transmissão, parece que a bola está procurando o Juliano para ele fazer o gol de empate, né? Porque 3 vezes ele apareceu na frente do gol e acabou não convertendo. Primeiro, como é que é o nome da filhinha? Elisa. Gostou, Elisa, daqui? Fala, filha. Sim. Você é muito bonita, viu? Obrigada. Ai, que lindinha. Vamos lá, agora a pergunta para o goleiro Gelson Aylan. Parabenizar ele mais uma vez pelo grande jogo, pelo título, pelas defesas que, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que o time conseguisse sair com o título da Copa África. Eu gostaria de saber de você, Gelson, a sua preparação individualmente para esta final, para esse jogo de hoje, encontrando um adversário difícil, e o que foi determinante, no seu ponto de vista, de forma individual, para que o time conseguisse esse título hoje? Eu acho que, no meu ponto de vista, foi a união da nossa equipe. A gente vem determinado, a gente tem um planejamento durante o ano lá, né? Temos treinamento até 3 vezes por semana lá em Manaus, e a gente veio com o pensamento de chegar aqui e fazer uma boa competição. Nós sabíamos que nós íamos encontrar muita dificuldade, como a gente teve dificuldade hoje nesse jogo contra o Café Carniça, um time de qualidade, um time muito bom, muito forte. Mesmo com o jogador a menos, eles vieram para cima e a gente se retraiu um pouquinho ali, né? Faltou um pouco mais de espírito para o nosso time, porque um time com um jogador a mais tem que ter a posse de bola, e geralmente a posse de bola estava ficando com o time do Café, né? Um time qualificado, e assim, na minha visão, foi um bom jogo, um ótimo jogo, uma final de encher os olhos, e assim, eu sabia que esse jogo ia ser decidido em detalhes, né? Como foi determinante um detalhe. Infelizmente o goleiro do Café não foi feliz, né? no lance do chute. Então foi fundamental assim, para que a gente saísse com um resultado positivo. Valeu, obrigado, Gelson. Mais uma colocação para o Thiago. O Gelson, que quando descer lá em Manaus, vai andar no carro de corpo de bombeiro, pelo que ele fez aqui, né? Vamos lá. Eu queria fazer 2, uma para o Gelson e uma para o Jean. Vai lá. Jean, a gente vê que o sentimento do Café Carniça na Copa África é incrível. Uma cena que marcou, né? Você vê o Jajá caindo no chão, se acabando de chorar, muito triste. Você viu que o time estava perdendo, mas lutando até o fim, chegou a colocar pressão realmente no Ponta Negra, a torcida desceu ali, todo mundo gritando. O quanto o Café Carniça respira a Copa África? Olha, desde quando eu entrei no Café Carniça, essa é a minha segunda Copa África, né? A primeira foi lá no Ceará, onde a gente foi 3º colocado. E de lá para cá o espírito sempre foi esse, um espírito competitivo, familiar, né? No começo, como o Café Carniça iniciou a Copa África, era um time de família que vinha justamente pelo passeio, e daí foi ganhando corpo, foi ganhando estrutura, e hoje o Café Carniça vem para disputar título, né? Então, desde o início eu fui muito bem recebido por todos ali, né? E o espírito deles é muito competitivo. Então, assim, toda a torcida, todos os familiares ali, eles sempre têm em mente que a gente vem para disputar um campeonato e claro, curtir toda a estrutura do hotel, né? Que a AFIA dispõe para nós, mas é um time muito competitivo. Parabéns, Jean. Vamos lá pro Gelson. Gelson. Vai escrever o livro de como pegar o pênalti. Em Porto, o Ponta Negra perdeu a chance de chegar na final no último minuto. Se levaram o gol da vitória, foi a Polícia Militar de Brasília, PMDF. Vocês aprenderam com aquela derrota? Porque a gente viu que mais uma vez no finalzinho vocês quase deixaram que o Café Carniça empatasse o jogo. Qual foi a lição de Porto e o que vocês trouxeram para cá na Copa África Pernambuco? Esse jogo lá de Porto, infelizmente eu não consegui ir, né? Por questão financeira. Mas assim, o que deixa de aprendizado para a gente é que num jogo de final você tem que aprender a não errar. Porque num jogo de 2 equipes qualificadas, qualquer erro pode ser fatal. Então eu creio assim que o erro determinante para que
uma equipe possa perder um campeonato é nas suas próprias falhas. Então tem que jogar mesmo de maneira com que você tenha posse de bola sempre, e qualquer erro pode ser fatal. Então o que fica de lição para a gente é isso aí, você não pode errar em final, né? Tem que ser 100%. Valeu. Obrigado, Thiago Oliveira. Obrigado a Elanísera. Obrigado, Ventura, claro. Só queria dar um recado aí, primeiramente agradecer a Deus, né, por esse momento aí único aí da gente estar vivendo, tá entrando aí no estádio de Copa do Mundo, né? Só o futebol pode nos proporcionar isso. Agradecer a minha família, né? Minha mãe e meu pai que estão lá em Florianópolis, lá torcendo pela gente, meu irmão Marcos, meu filho Gabriel que ficou em casa e a minha filha Elisa, né, que está aqui com a gente aqui aproveitando bastante. E a toda a diretoria do Café Carniça, tá bom? E a todo o grupo AF aí, muito obrigado. Valeu, obrigado Ventura, obrigado Gelson Milagreiro. E assim a gente completa a coletiva de imprensa pós-jogo, essa vitória do Ponta Negra 1-0 para cima do Café Carniça, campeão da categoria Silver. Na sequência, nós teremos a final da Platinum entre Ponta Negra e vai ser um jogaço contra o Colorado. E novamente a coletiva de imprensa para você do Mundo Áfia. Muito obrigado para vocês pelo carinho de sempre, hein? Curta seu sonho. Viva a sua paixão. Curta o seu sonho, viva a sua paixão.